Estamos no terceiro domingo do tempo pascal. Depois da oitava, no domingo passado, agora estamos em pleno tempo pascal e lá vamos nós até Pentecostes. Este é o terceiro domingo. O Senhor ressuscitou, não nos esqueçamos disso. É esta a certeza da nossa vida, é esta a razão da nossa fé, é este o fundamento da nossa esperança. Viver no Cristo que por nós morreu e por nós ressuscitou. Está aí, meus irmãos. Nós vamos ouvindo durante todo este tempo da Páscoa os Atos dos Apóstolos. Porque este livro nos mostra como Jesus continuou presente na sua igreja, na força do seu Espírito Santo. Às vezes a gente pensa assim, a história de Jesus termina na cruz, termina na sepultura, acabou o filme. Não, que ideia é esta? Jesus morreu, Jesus recebe do Pai no domingo de madrugada a plenitude do Espírito, ele agora é Senhor, mas Senhor de verdade. Ele vai dizer no Evangelho de Mateus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora ele pleno, Senhor, ressuscitado, cheio do Espírito Santo, à direita do Pai, ele vai o tempo todo jogando, dando o seu Espírito à sua igreja, de modo que a igreja vive, é viva do Espírito Santo de Jesus. Então os Atos dos Apóstolos vão mostrando como Jesus vai guiando, iluminando, vivificando pelos sacramentos, orientando, defendendo a sua igreja, até a consumação dos séculos. Neste trecho de hoje dos Atos, São Pedro, depois que curou o paralítico, lembra daquele homem paralítico que ficava na Porta Formosa pedindo esmola? E São Pedro com São João iam entrando no templo e disse, olha para nós, ouro e prata nós não temos, o que temos nós te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Pois bem, Pedro entra no templo e aí os judeus fazem logo aquela roda para escutar esse homem que curou agora um paralítico. E aí então Pedro estava com João, mas Pedro é quem fala, Pedro é o chefe. Então Pedro discursa ao povo. E este trecho da leitura de hoje, do capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, é um pedacinho do discurso de São Pedro. E tem algumas coisas muito sérias. Olha aqui, Pedro se dirigiu ao povo, aos habitantes de Jerusalém, aos judeus, e disse, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo, Jesus. Aqui, uma primeira coisa muito bonita. O Deus dos cristãos é o Deus dos judeus. É o Deus que tinha chamado Abraão. É o Deus que disse, pela tua descendência, está lá no capítulo 11, versículos 1 e seguintes do livro do Gênesis. Pela tua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. A descendência de Abraão é Jesus. Israel, o povo de Israel, é o povo que descende de Abraão. Deus criou Israel para Israel dar um fruto, Jesus. É como eu, quando planto uma jaqueira, é para comer jaca. Deus plantou a árvore de Israel para colher um fruto, Jesus. Nele, todos os povos da terra seriam abençoados. Então, Pedro diz, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, ressuscitou Jesus, glorificou o seu servo Jesus. Aqui, veja como é interessante, a ressurreição foi obra do Pai. Eu já expliquei isso aqui a vocês. Foi o Pai quem ressuscitou o Filho Jesus, derramando sobre ele o Espírito Santo. Você pode perguntar, e pergunta com razão, Dom Henrique, Jesus não é Deus. Como é que foi o Pai que ressuscitou Jesus? E eu respondo, Jesus é Deus e é homem. Não esqueça que ele, sendo Deus, se humilhou. E sem deixar de ser Deus, assumiu a humilhação humana. Quem morre é o Filho eterno, feito homem. O Filho de Deus morre
na sua humanidade, no seu corpo humano e na sua alma humana. E quem vai ressuscitar, glorificar o corpo e a alma de Jesus é o Espírito Santo que o Pai vai derramar sobre ele. Por isso São Pedro diz hoje, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. E por que chama Jesus de servo? Para dizer que Jesus é aquele servo sofredor de Isaías. Eu comentei para vocês os cânticos do servo sofredor. Você pode olhar Isaías 42. Anote aí Isaías 42, Isaías 49, Isaías 51 e Isaías, finzinho do capítulo 52, capítulo 53 todo. Você vai ver que o servo sofredor é Jesus. O servo anunciado, profetizado por Isaías. Então, o Deus de nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel, glorificou o seu servo, Jesus. Derramou sobre Jesus, nosso Senhor, o Espírito Santo. A nossa ressurreição também vai ser assim. É o Espírito Santo que Jesus tem, que Jesus vai derramar sobre nós, já derramou do batismo, e na ressurreição derramará de modo pleno. Você pode olhar também a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 18. Também vai falar sobre isso, como o Pai ressuscitou Jesus. É um texto interessante, vale a pena a gente ler junto. Primeira carta de São Pedro, dê uma olhadinha, capítulo 3, versículo 18. O que é que diz? Escute só. De fato, também Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos reconduzir a Deus. Agora escute. Sofreu a morte na existência humana. Escute, mas recebeu nova vida no Espírito. Na verdade diz assim, foi morto na carne e vivificado no Espírito. É isso que diz a primeira de Pedro 3,18. Morto na carne. Cuidado, não é morto no corpo, morto na carne. Ou seja, ele foi morto como homem. Ele foi morto na sua natureza humana, corpo e alma. Jesus experimentou a morte como a gente experimenta. A morte como separação violenta do corpo e da alma. Morreu como homem. É isso que São Pedro quer dizer. E foi justificado, foi vivificado no Espírito. Ou seja, pelo Espírito Santo que o Pai derramou sobre ele. É isso que São Pedro está querendo dizer na sua primeira carta. Então, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, glorificou Jesus, derramando sobre ele o Espírito Santo. Você pode ver isso também um pouquinho ainda nos Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, versículos 32 a 33. Repare só. De fato, Deus ressuscitou este mesmo Jesus. E disso todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, ele recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou. Então, o Pai, na madrugada do domingo da ressurreição, derrama o Espírito Santo sobre Jesus morto, ressuscita Jesus, morto na carne, já vimos na primeira de Pedro, foi vivificado no Espírito, e agora Jesus, cheio do Espírito Santo, nos dá este Espírito Santo. Vai nos dar sempre, lembre do que eu falei domingo passado, nos dá o seu Espírito Santo, que é vida, que é energia, que é vida eterna, que é glória. Dá-nos esse Espírito Santo na água do batismo e no sangue da Eucaristia. Está aí. Pois bem, agora vamos ver ainda mais. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Danado. Pedro, que era tão frouxo, agora é um homem de coragem. Está vendo? O Espírito Santo deu um chá de coragem, Pedro. Né? Pedro ficou um homem de verdade agora. Diz aos judeus, Pilatos já estava decidido a soltar Jesus, e vós, Pilatos é um pagão, um ímpio, e vós o entregastes e o rejeitastes.
Não tem jeito, é um mistério muito grande. Foram os judeus que entregaram Jesus à morte a Pilatos. Os romanos o mataram, mas porque os judeus o entregaram. É um mistério muito grande. Está certo? Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Barrabás era revolucionário político. Veja, vós matastes o santo, só Deus é santo. Se Pedro diz que Jesus é o santo, não é um santo, olha, vós rejeitastes o santo, o justo, não é um santo, um justo, não, ele é o santo, só vós sois o santo, meu Senhor e meu Deus. Vós rejeitastes o santo, o justo, e pedistes a libertação para um assassino. E aí Pedro diz uma frase tremenda: vós matastes o autor da vida. Jesus é Deus, meus irmãos. Está aí, ele é o autor da vida. Ele é aquele que tudo criou no céu e na terra. Depois São Paulo vai dizer que tudo foi criado através dele e para ele. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. A ressurreição não é uma lenda, a ressurreição não é uma fábula. Os apóstolos comeram e beberam com o Senhor ressuscitado. Não é uma brincadeira. Os apóstolos não esperavam que Jesus ressuscitasse. Os apóstolos já estavam desanimados. Os apóstolos nem acreditaram na conversa de Maria Madalena e das mulheres. No entanto, veja, Jesus veio vivo ao encontro deles. E eles são agora testemunhas da ressurreição. Mas aí São Pedro diz uma coisa interessante. Ele diz, olhe, e agora, meus irmãos, eu sei que agistes por ignorância, assim como os vossos chefes. Então não se pode dizer que os judeus estão no inferno não, viu? Mesmo porque não foram só os judeus que mataram Jesus. Lembre que foi um cristão quem traiu. Foi outro cristão que, nosso chefe, que negou. E os nossos chefes, os apóstolos, fugiram. Deixaram Jesus só. Os judeus entregaram Jesus aos romanos, que eram pagãos. Não eram judeus. Então toda a humanidade é culpada da morte de Jesus. Pagão, judeu e cristão. Tudo. Ele morreu por todos, pelos pecados de todos. E São Pedro diz, eu sei que agistes por ignorância. Está vendo? Deus, porém, cumpriu desse modo. Eita Deus, que gosta de escrever certo por linhas tortas. Deus cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca dos profetas. O quê? Que o seu Cristo haveria de sofrer. Onde é que está isso? Onde é que está? Leia o Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Leia os cânticos do servo sofredor do profeta Isaías, que eu já disse. Leia. Então estava escrito sim, que o Messias, o servo de Deus, o justo, deveria sofrer. E aí termina com um apelo. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Não adianta escutar falar que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou e ficar por isso mesmo. Se Cristo morreu por nós, e se Cristo venceu a morte, então é preciso que a gente creia nele e se converta. Arrependei-vos dos vossos pecados e convertei-vos, mudai de vida em Jesus, para que vossos pecados sejam perdoados. Vamos agora rezar o salmo da missa de hoje, o Salmo 4. Eu só queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Esse salmo a gente deve hoje rezar pensando em nosso Senhor. Em nosso Senhor que se abandonou nas mãos do Pai, se entregou ao Pai e o Pai o ressuscitou. Repare, escute. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. É Jesus falando ao Pai. Está vendo? Ele diz uma coisa bonita. Muitos há que se perguntam, quem nos dá a felicidade? De onde vem a felicidade verdadeira? Olha a resposta. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. É da face de Deus que vem a felicidade. Quando a gente é amigo de Deus, a gente encontra a verdadeira felicidade. E depois, agora, pensa em Jesus morto e ressuscitado. Eu tranquilo vou deitar-me,
e na paz logo adormeço. É a morte. Pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Jesus se abandonou no Pai. Jesus caiu na morte, sabendo que caía nos braços do Pai. E sabe que quem se abandona nas mãos do Pai nunca é desiludido, está em segurança. Olha, essas leituras, esses textos das cartas de São João não são muito fáceis. São profundos, mas não são muito fáceis. Vamos mastigar um pouquinho. Veja, o cristão sabe que tem um advogado, um paráclito, um defensor junto do Pai. Quem é? Quem é o nosso advogado? Quem é o paráclito? Vamos lá. Diga, quem é o advogado? Quem é o paráclito? O Espírito Santo? Não, é Jesus. Veja, o Espírito Santo é o segundo paráclito. Jesus mesmo disse na Escritura, eu vos mandarei outro paráclito, que é o Espírito Santo. O primeiro paráclito é Jesus. Paráclito quer dizer advogado, defensor. Nosso primeiro advogado é Jesus. O Espírito Santo é o paráclito porque nos traz a vida de Jesus. O perdão dos pecados que Jesus nos obteve com a sua cruz e ressurreição. Então, Jesus morto e ressuscitado é o nosso advogado. Você pode olhar no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos 6 ao 10º, capítulo 5, 6 a 10. Eu já li esse texto para você. Aí se descreve a chegada do Cristo morto e ressuscitado no céu. O Cordeiro de pé como que imolado. Ele é digno de receber o livro selado, o livro com a minha vida, com a sua vida, com a vida do mundo, de abrir o livro. Ele morreu pelos nossos pecados. Tá certo? Como diz São João hoje, ele é a vítima de expiação. Ele é o cordeiro, era o cordeiro que era morto em Israel pelos pecados do povo. Pois bem, ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Que coisa impressionante! Jesus é o Salvador de todos, de cristão e de pagãos. Olhe, ninguém pode se salvar sem Jesus. Ninguém. Só existe um caminho para o Pai, Jesus. Ninguém tem os pecados perdoados, a não ser pelo sangue de Jesus ressuscitado, que pela humanidade toda se ofereceu ao Pai. Isto não é brincadeira. Então Jesus é o nosso advogado. Jesus é o único que pode nos dar o perdão dos pecados. E é interessante, se você olhar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, olhe lá, versículos 11 a 12. São Pedro diz claramente, este é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Deus agora colocou Jesus no centro de tudo. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Então, crentes ou não crentes, somente se salvarão no nome de Jesus. Os crentes, porque crendo em Jesus e sendo batizados no Espírito de Jesus, recebem a sua vida e a sua ressurreição. Os não crentes, se forem retos, poderão se salvar. Por quê? Porque Cristo morreu por eles também. E assim, em Cristo, de um modo que somente o Pai conhece, a gente não conhece, eles podem, em Cristo, alcançar a salvação. Está aí. Outra coisa interessante. Note nessa leitura a exigência que São João mostra em relação a nós cristãos. Conhecer Jesus. Conhecer. Nós sabemos que conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Está bem claro. O que é conhecer Jesus? Veja aí nos versículos 3 e 4 dessa leitura. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Conhecer aqui não é conhecer como teoria. Conhecer aqui é ser amigo,
é ser íntimo, é experimentá-lo, é experimentar o amor por ele e o amor dele. Pois bem, aqui se trata não é só de um conhecimento teórico, mas de uma vida realmente vivida na palavra do Senhor Jesus. Você conhece Jesus? Você guarda os mandamentos do Senhor de verdade na sua vida? Na hora do vamos ver, na hora do aperto, você se decide a viver de acordo com o que o Senhor deseja ou viver do seu jeito? Aqui está a questão. Em tantos momentos da vida, em tantas situações, nós temos que escolher ou viver do nosso jeito, ou viver na vontade do Senhor Jesus. Só é cristão de verdade, só o ama de verdade aquele que vive na palavra dele. Mas veja mais, aquela frase que São João disse: naquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Este amor de Deus não é uma coisa. Este amor de Deus é o próprio Espírito Santo, o Espírito de amor. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, hoje eu estou lhe dando um bocado de passagem. Pode botar aí a canetinha do lado e anotando. Romanos 5:5, São Paulo diz: o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. O amor de Deus é o Espírito Santo. Então, naquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Em outras palavras, aquele que se deixa guiar e conduzir pelo Espírito Santo, vive nos mandamentos de Jesus. E assim, nessa pessoa, o amor de Deus Pai, pelo Filho Jesus, e esse amor é o Espírito Santo, vai habitando plenamente nesse fiel. Pense nessas coisas. Mas, sobretudo, lembre disso. Não se pode ser cristão sem um compromisso sério com os mandamentos. Não se pode. Eu sou cristão se eu vivo na vontade do Senhor. Eu não posso ser cristão e roubar. Eu não posso ser cristão e adulterar, e fornicar, e ser impuro e imoral. Eu não posso ser cristão e ser corrupto. Eu não posso ser cristão e em casa ser violento, grosso, com minha esposa, com meu esposo, xingar de nome de palavrão duro os meus filhos, espancar. Eu não posso ser cristão e ser preguiçoso. Eu não posso ser cristão e viver no vício. Eu não posso ser cristão e abortar. Eu não posso. Quem é cristão, quem é discípulo do Senhor, guarda a sua palavra. Vive guiado pelo Espírito Santo. São Paulo diz na carta aos Gálatas: se viveis no Espírito de Cristo, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfaçais os desejos da carne. O que é o desejo da carne? É comer caranguejo? Não. Desejo da carne é o pecado, é viver no pecado. Pois bem, é esse o desejo da carne. A carne aqui é o pecado. Tá certo? Então, viver segundo o Espírito de Cristo e não segundo a carne. Está vendo? É a continuação de Emaús. Bom, o que é que nós podemos tirar dessa leitura? Primeiro, Jesus ressuscitado sempre dá paz aos seus discípulos. É a paz que veio da sua cruz. Não é uma paz de graça, não. Não é uma paz a qualquer preço, não. Esta paz é o shalom de Deus. Isto é a comunhão do homem com Deus, com os outros, com toda a criação. O homem perdeu isso com o pecado. Leia lá o pecado original, no capítulo 3 do livro do Gênesis. Leia. O homem perdeu a paz com ele próprio. Não se aceita mais, se escondeu porque está nu. Foi para trás da moita com medo de Deus. O homem perdeu a paz com os outros. A mulher culpa a serpente, o homem culpa a mulher, aquela confusão, Caim mata Abel. Veja, o homem perdeu a paz com a criação. Começa ali. O homem vai ter que matar os bichos para comer. A terra vai gerar abrolhos e cardos e urtigas e ervas daninhas. Isso é um modo poético de mostrar que acabou-se a paz no mundo. Porque o homem perdeu o prumo, perdeu o eixo, perdeu o rumo. Ficou desaprumado, ficou desarranjado, desorientado.
E agora não, com Jesus vem a paz novamente. Esta paz que Jesus dá, quando Jesus diz, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não é uma paz qualquer, é o shalom de Deus. É a comunhão do homem, volta o homem à comunhão com Deus, com os outros, consigo mesmo, com toda a criação. Repito, esse shalom o homem perdeu, o homem não consegue encontrar sozinho. Só pode ser reconquistado pelo Senhor na sua cruz. É o que dizia lá o profeta Isaías, capítulo 53, versículos 3 a 5. Eu recordei isso para você domingo passado. O castigo que nos dá o shalom, que nos dá a paz, caiu sobre ele. Pelas suas chagas nós fomos curados. Então a nossa paz custou o sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. São Paulo diz isso em Efésios 2,14. Uma outra coisa. Pense na palavra do Senhor. Por que estáis preocupados e tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Aqui tem algumas coisas interessantes nessa frase. Primeiro, ainda hoje muitas vezes nós pensamos em Cristo como alguém distante, ausente, como morto. No entanto, meus irmãos, ele está vivo, está próximo de nós. Então por que ficar preocupado? Por que ter tanto medo? Por que se sentir só e desprotegido? Aquela música que pergunta assim, por que tenho medo, se nada é impossível para ti? Por que tenho tristeza, se nada é impossível para ti? Veja, tu te fizeste homem, tu venceste a morte, tu estás entre nós, pois nada é impossível para ti. Então veja, por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, vede o quanto eu vos amo, vede o preço que eu paguei, eu não vos deixarei. Eu, cheio do Espírito Santo, agora dar-vos-ei nos sacramentos, na água do batismo, no sangue da Eucaristia, eu estarei convosco. É isso que Jesus está dizendo. Por que se sentir só e desprotegido? Não. O Senhor está conosco. Uma outra coisa importante. A ressurreição, meu querido irmão, minha querida irmã, a ressurreição é um fato concreto. Cristo ressuscitado não é uma lenda, como eu disse no início, não é uma invenção fantasmagórica. Jesus, vivo e Senhor, é concreto e fiel. Sou eu, tocai-me. Os apóstolos metem as mãos nas chagas de Jesus. Uma terceira coisa ainda. Se Jesus está vivo assim, se Jesus está presente assim, então confiar no Senhor, entregar a Ele de verdade a nossa vida e a nossa morte, não é uma ilusão, não é uma brincadeira. Estaremos sempre em boas mãos, nas mãos daquele que é o autor da vida. São Pedro disse hoje na primeira leitura, vós matastes o autor da vida. Jesus é o único que é capaz de nos livrar da morte, nos arrancar da morte. Pense também nessa afirmação misteriosa. Jesus diz aos apóstolos, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará. Pense bem, se a cruz de Jesus foi fruto do pecado humano, e foi a maldade dos judeus que entregaram Jesus, de Judas que o traiu, a covardia de Pilatos, foi fruto do pecado humano. Por outro lado, a cruz fazia parte do misterioso plano de Deus. O Pai quis mostrar no seu Filho crucificado até onde o homem pode ir. O homem pode matar Deus. É danado isso. O homem matou Deus naquela Sexta-feira Santa. E ainda hoje pode matar Deus. Por exemplo, há uns dias atrás, o Supremo Tribunal Federal deu mais uma paulada na cabeça de Deus. Aqueles juízes, aqueles ministros do Supremo querem arrancar Deus, qualquer rastro de Deus, da Constituição, das nossas leis. É assim.
Eles acham que para o homem ser livre, para o país ser moderno, tem que matar Deus. É interessante. Tem um ódio à religião. Se você escutar os votos dos ministros, eles estavam discutindo sobre os fetos anencéfalos, mas só falavam de religião o tempo todo. Ora, quem é contra o aborto não é só por questão religiosa. A gente está dizendo que o aborto é crime porque mata crianças, porque mata o ser humano. Aqueles ministros, e impressionante, ministras mulheres, que são mulheres. Se existe alguém que entende de vida, é mulher. A não ser que o útero tenha nascido seco. Me diga, pelo amor de Deus, um ministro sabichão daquele, com aquela toga preta, com aquela linguagem tão empolada deles. Eles me digam, pelo amor de Deus. Não estou perguntando como religioso, não. Não estou perguntando como bispo, não. Eu estou perguntando como gente e como cidadão brasileiro que paga imposto. Inclusive para eles ganharem o salário deles. Vejam bem, minha pergunta é essa, senhor ministro e os senhores médicos. Me respondam só isto. Quando começa a vida? Quando é que começa a vida humana? A questão não é religiosa, a questão é seríssima. Se a vida humana não começar na hora da fecundação, em que momento ela começa? Aí um vai dizer, na terceira semana. Outro vai dizer, quando nasce. Outro vai dizer, quando o cérebro está formado. Tudo resposta artificial. Tudo resposta sem segurança. Tudo resposta arbitrária. A única resposta certa é essa. A vida humana começa na fecundação. E a mulher não tem direito sobre o seu corpo? Tem todo o direito. O problema é que aquele embrião não é corpo dela. Está nela, mas não é corpo dela. Vou lhe dar um exemplo. Seu filhinho pequenininho está na sua casa. Você pode dizer, mas eu não posso fazer o que quero na minha casa. Pode, mas não pode matar. Não pode matar seu filho na sua casa. Mas eu estou dentro da minha casa, não estou na rua. Está dentro da sua casa, mas você não é o senhor da vida. Você entende? É um bocado de raciocínio torto. Aí os ministros, ao invés de julgarem a questão com decência, ficam dizendo, o Estado é laico. Ninguém está negando isso, não. A gente não quer que os ministros comecem rezando, nem sejam padres, nem freiras. A gente quer que eles julguem pensando na Constituição e pensando na dignidade humana. Questão de dignidade humana não é simplesmente questão religiosa. Então eles argumentam de modo desonesto. Aproveitam, tiram a casquinha para querer dizer que religião é obscurantismo. Vós matastes o autor da vida. Continuamos a matar Cristo. É impressionante isso. Está certo? Continuamos a querer matar o Senhor. Por isso que eu disse, está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará. Então, estava no plano de Deus que o seu filho morresse na cruz, para mostrar que o homem pode matar Deus no seu coração, nas suas leis. Eu lhe peço, querido ouvinte, lute para que Cristo não morra nas nossas instituições. Nunca vote num deputado que seja a favor do aborto. Nunca vote em quem quer destruir a família. Nunca vote em quem deseja aprovar a eutanásia, a quem deseja facilitar divórcio, destruição do casamento, destruição da família, destruição da vida. Nunca vote em quem passa o ano todinho, defendendo coisas que destroem a raiz cristã da nossa sociedade. Porque sem cristianismo ficaríamos com o quê? Com a baderna. Porque quando esse pessoal quer que a religião desapareça, não é por nada não, é para ficar no lugar o quê? A impiedade, o laicismo. Isso que nós estamos vendo aí no Brasil. Então, vejam
estava no plano de Deus que o seu Cristo morresse, para mostrar até onde o homem pode ir. O homem pode matar Deus. Mas olhe também na cruz o Cristo desfigurado. Deus quis que seu filho, quis que seu filho fosse desfigurado, para mostrar o que é o homem no pecado. O pecado nos desfigura, nos destrói. Cristo é a imagem do homem na sua miséria. E a cruz mostra também até onde Deus é capaz de ir para nos salvar. Deus é capaz de entregar seu próprio filho, o filho único, o amado. Então, que coisa bonita, veja. A cruz mostra que a gente pode matar Deus. A cruz mostra o homem desfigurado. Quando o homem peca, ele se desfigura. Por isso Cristo foi desfigurado. E terceiro, até onde Deus vai, até onde Deus nos ama, até onde Deus nos salva. Até entregar o seu filho. Observe também ainda como o Novo Testamento cumpre as promessas feitas no Antigo Testamento. Cristo, o seu mistério, são o cumprimento e a plenitude da lei. É isso que o Evangelho de hoje está dizendo. Você veja aí nos versículos 44 e 45. Depois Jesus disse-lhes: são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim. Na lei de Moisés, é a Torá, os 5 livros da lei, nos profetas e nos salmos. Então, o Antigo Testamento todo. Tá certo? A Torá, os Ketubim, que são os escritos, aqui chamados de Salmo, e os Nebiim, que são os profetas. Então, o Antigo Testamento todo é a Tanakh, ou a Tanaká, como os judeus gostam de chamar a Bíblia deles. T de Torá, Tanakh. N de Nebiim, os profetas. E K, Tanakh, veja, o Tanaká. K de Ketubim, os escritos. E aí Cristo abriu-lhes a inteligência e disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Então isso aí estava já preparado por Deus. Note ainda que Jesus ressuscitado não nos dá explicações. Não aparece aos apóstolos para dar informação a eles, matar a curiosidade, nada disso. Tudo quanto nós ouvimos é para nos comprometer com Jesus. Vós sois testemunhas de tudo isso. Como ser testemunhas de Jesus? Só com as palavras ou também com o modo de viver? Então é uma questão de amor a nosso Senhor. Se eu creio que Ele morreu por mim e ressuscitou por mim, se eu creio que nele a humanidade tem a salvação, eu devo viver para Ele. Lembre da segunda leitura: aquele que o conhece guarda os seus mandamentos. Então, o fato de crer em Jesus, vivo, ressuscitado, no fato de crer que Ele é o Senhor, deve mexer com a minha vida. Deve determinar minhas escolhas, minhas decisões. Fique com Deus e que nosso Senhor seja a sua força, a sua alegria, a sua paz. Domingo que vem, 4º domingo da Páscoa, é dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Reze pelas vocações e agora a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fique em paz.